Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Olá pessoal, sou o professor Marcelo e nesse vídeo vamos tratar sobre um tema muito interessante, a contradição entre a ideia de ser cristão e ser marxista. E claro que para qualquer pessoa que lê e que se debruça sobre a Bíblia, sobre o catecismo da Igreja Católica, sobre a tradição apostólica e também se debruça sobre as leituras de cunho marxista, sabe que Cristo e Marx não se unem, são opostos, estão em lados extremos do palco. E como assim? Primeiramente, gente, precisamos entender o que é ser marxista, que a priori nada mais é do que um ser humano ideologizado por Karl Marx, que tem como método de compreensão do mundo o materialismo histórico, ou seja, tudo está focado na ideia do material, do físico. E a história da humanidade, segundo Marx, só pode ser compreendida por meio do conflito entre classes, que lutam entre si numa dialética destrutiva, cujo resultado final é um mundo comunista, um mundo igualitário, um mundo sem classes. E na busca dessa utopia transvestida de ciência social, os marxistas precisam criar uma narrativa histórica de um passado de exploração e opressão para justificar uma revolução libertadora no presente. E o objetivo de qualquer texto marxista, seja de cunho histórico, filosófico, geográfico, pedagógico, jornalístico e até religioso, é apresentar ao leitor a luta de classe e a necessidade de manter as classes, os grupos, num profundo ressentimento de opressão. Um tipo de ressentimento que a qualquer momento, por qualquer notícia do presente, se converte aí em revolta. E mais, uma revolta justificada pelos meios de comunicação marxistas. Por isso que qualquer educador que realmente leu Paulo Freire, só para citar um exemplo, percebe claramente que em todos os seus textos é reproduzido ali a luta de classe, numa incansável dialética do opressor e do oprimido, que vai doutrinar o professor de tal modo que o educador vai crer que o aluno é um oprimido. O aluno é um coitadinho, é um sofredor e precisa ser mimado. E quando esse aluno pratica todos os tipos de atos de violência, a justificativa ideológica é que ele é apenas um produto da sociedade opressora e seus atos são justificáveis. Você tá sentindo choque? Você tá tremendo, querida? Dá licença daqui. Opa, você não me parou pra estar tocando em mim, se eu pegar nos seus peitos, hein? Ai, Vagabunda. dá licença, animal. Bate, Dá licença. Bate, capeta. Bate, vai. Dá licença. Oxe, que menino. Eu quero saber com a orientação educacional, com assistente social, com a polícia, o que a gente faz com uma criança dessa? Se você, olha, bomba. Olha isso. E precisa ser protegido pelo Estado opressor, porque ele é um ser humano de direitos. Paulo Freire nunca se disse marxista, gente. Seus textos mostram que sim. Ele se dizia católico. Só que qualquer cristão sabe que Deus é amor. Mas Paulo Freire dizia que Che Guevara, o genocida maconheiro, era sinônimo de amor. Ou seja, a praxe de um suposto cristão marxista é desmontar a própria teologia católica. Um marxista cristão é pura contradição. Até porque o marxista autêntico, ortodoxo, nem acredita em Deus. E pensando no conceito de religião, que é o religare, religar esse mundo físico com o mundo metafísico, transcendente e imanente, o marxismo é uma religião sem Deus, que toda a sua ideologia é para o aqui
e o agora. E para a construção deste mundo igualitário, deste mundo físico e material, só há um caminho: a violência, a força e a revolução. Já o cristão depende fundamentalmente de Deus. Deus é o criador de todo o mundo material e toda a vida terrena é passageira e toda a vida aqui nessa terra, aqui neste mundo, visa o bem comum como um meio para alcançar merecidamente a vida eterna. E essa busca pela eternidade passa pelo campo da fé e também da moral, da virtude e do bem comum. Um cristão como herdeiro da revelação divina e da razão preconizada em Platão e Aristóteles, olhando para Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, tem plena consciência do que é moral. Para um cristão, a verdade, o certo, o errado são conceitos absolutos, nunca relativos. Já para o marxista, a verdade, o certo, o errado é relativo. Só tem significados positivos se for útil para a concretização da vitória revolucionária. A rigor, o certo e o errado não existe para o marxista. O certo é somente o que serve à revolução. Por exemplo, se você chegar para um marxista e disser assim: Lula do PT roubou a nação brasileira chegando ao ponto de quebrá-la. Na mesma da hora o marxista vai questionar: ô meu chapa, o produto roubado serviu para um fim revolucionário? Teve utilidade para um fim revolucionário? Se sim, se foi para salvar nações comunistas, ditaduras comunistas, para ampliar o poderio da esquerda no mundo, é aceito, é relativizado, é perdoável. A moral marxista, gente, é sempre relativa. A moral marxista é contrária à verdade absoluta defendida em toda a história pela Igreja. O certo para o cristão sempre será certo. A verdade para o cristão sempre será verdade. E não é só porque a verdade é difícil de ser encontrada, não significa que ela não exista ou que ela deva ser relativizada. Pessoal, muito obrigado. Continue nos acompanhando no portal cidadeeducadora.net. Tem muita coisa legal lá. Nos acompanhe no nosso canal no YouTube, que está crescendo. Nos acompanhe no Facebook e também no Instagram. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, viu?